Hoje nós vamos meditar o artigo 3º desse capítulo que nós estamos estudando, que vai introduzindo aquilo que é a reflexão sobre as verdades de fé, a profissão de fé. E aqui nesse 3º artigo nós vamos meditar sobre as Sagradas Escrituras. Nesses parágrafos, do 101 até, vamos dar uma olhadinha, até o 133, nós vamos ver como que a Escritura tem a sua importância fundamental dentro do desenvolvimento teológico, mas também dentro daquilo que é a transmissão da verdade catequética. Porque não existe uma transmissão, uma catequese bem fundamentada se ela não é embasada nas Sagradas Escrituras. Porque a Sagrada Escritura está aquilo que é a plenitude da revelação. Se nós olharmos bem, nós vamos ver que a Sagrada Escritura ela tem a sua função fundamental de iluminar a consciência e o coração do ser humano para que possa adquirir uma verdadeira convicção. Nas Sagradas Escrituras está ali, é claro, a partir de Cristo nós entendemos isso, está ali os fundamentos daquilo que é o dogma de fé, ou seja, daquilo que é a verdade de fé, que a igreja prega, que a igreja crê, que a igreja anuncia como boa nova de salvação. Por isso que nós não podemos dissociar as Sagradas Escrituras da catequese, não podemos dissociar a Sagrada Escritura da vida cristã, porque a Sagrada Escritura ela sempre vai ser o fundamento. E é claro, como nós vimos nas outras reflexões, a tradição e o magistério vão nos dando embasamento para que nós possamos entender melhor essa Sagrada Escritura. E nós vemos lá no parágrafo 101 do Catecismo, nós vemos ali como título a seguinte coisa: Cristo, palavra única da Sagrada Escritura. O que significa isso, Cristo é a palavra única da Sagrada Escritura. Entenda que quando o Catecismo coloca esse título aqui, está falando da Sagrada Escritura como um todo, não só o Novo Testamento, mas o Antigo Testamento também. Por isso que nós precisamos entender que em Cristo nós encontramos o verdadeiro sentido daquilo que foi prefigurado, daquilo que foi anunciado pelos profetas sobre Cristo lá no Antigo Testamento. Então, os dois testamentos, eles se completam. É aquilo que nós cantamos no tão sublime sacramento, esse cântico tão belo da liturgia cristã, da liturgia católica, onde ali diz que o Antigo deu ao Novo o seu lugar. Aqui significa o quê? Não é que o Antigo saiu para dar o Novo Testamento o seu lugar, não. O Antigo, ele deu ao Novo o seu próprio lugar, ou seja, o Antigo, ele pelas suas prefigurações, por aquilo que ele anunciou, que o Espírito Santo, através dos profetas, dos patriarcas, de toda a condução da história na Antiguidade, que anunciou e prefigurou a vinda do Messias, a vinda do Cristo, nós vemos que o Antigo ele traz todos esses elementos onde nós, através do Novo Testamento, em Cristo, nós conseguimos interpretar e encontrar em Cristo a realização daquilo que são os anúncios feitos na Antiguidade. Assim deve ser o nosso entendimento sobre as Sagradas Escrituras, senão nós não conseguiremos realmente ler a Sagrada Escritura para encontrar nela aquilo que é o fundamento da nossa fé. E o parágrafo 101 vai dizer assim: na condescendência de sua bondade, Deus, para revelar-se aos homens, fala-lhes em palavras humanas. Com efeito, as palavras de Deus expressas por línguas humanas fizeram-se semelhantes à linguagem humana, tal como outrora o Verbo do Pai eterno, havendo assumido a carne da fraqueza humana, se fez semelhante aos homens. Então nós vemos aqui que o texto do Catecismo ele mostra o quê? Que Deus ele teve essa iniciativa, ele veio ao encontro do ser humano.
veio ao encontro de cada um de nós com palavras humanas, ou seja, né, com palavras capazes em que o ser humano fosse capaz de ali compreender e se encontrar nesta mesma palavra. Assim nós vemos, né, como nós lemos as Sagradas Escrituras, nós percebemos justamente isso, né? Deus ele vai falando, né, através dos patriarcas, dos profetas. Quando Deus, por exemplo, no Antigo Testamento, Deus se manifesta através dos anjos, né? Como nós vimos lá, a forma, né, que Deus se manifesta à humanidade através dos anjos. E os anjos eles tomam uma figura de homens, de seres humanos, para se comunicar de forma mais perfeita, podemos dizer assim, perfeita no sentido humano, né? Porque a comunicação perfeita mesmo seria a própria comunicação do próprio Deus, né? Mas nós vemos justamente isso, né? Deus ele se rebaixa, né? Ele vem ao ser humano justamente para se comunicar a ele de acordo com o seu próprio entendimento e a sua capacidade de apreender aquela mensagem que está sendo anunciada. Então isso é essencial para a nossa vida, para o nosso entendimento, porque quando nós vamos lendo a Sagrada Escritura, nós vamos encontrando várias circunstâncias e nós precisamos aprender a ter discernimento para purificar aquilo que é palavra de Deus e palavra humana, ou seja, né, no sentido de que Deus ele inspira os profetas, os patriarcas, aqueles do Antigo Testamento, para anunciar, para redigir, né, certas histórias, narrativas, colocar certos discursos, tudo isso inspirados pelo Espírito Santo, como nós vamos ver posteriormente. Mas nós precisamos aprender a ter esse cuidado, porque como Deus ele usa de palavras humanas para se comunicar aos seres humanos, nós precisamos aprender a discernir aquilo que na palavra humana é palavra de Deus e aquilo que pode ser contextos históricos, certas circunstâncias que estão, né, vinculadas a uma época, né? Por isso que nós temos os gêneros literários, nós temos, né, a questão dos simbolismos da Sagrada Escritura. E quanto mais nós vamos entendendo e se aprofundando nesse entendimento desses simbolismos, nós vamos cada vez mais nos tornando capazes de compreender esta palavra, né? Sempre digo que a Sagrada Escritura ler a Sagrada Escritura é como aprender uma outra língua, um outro idioma. Por quê? Porque na medida que a gente vai começando a ler a Sagrada Escritura, a gente não entende muito, a gente fica somente com as narrativas, as histórias, né, que estão ali, mas a gente às vezes não consegue aprofundar no entendimento dessa mensagem de Deus para a nossa vida. E é por isso que nós precisamos ler constantemente, porque quanto mais nós vamos lendo, mais nós vamos apreendendo, memorizando esses elementos que nós vamos lendo, e a Sagrada Escritura ela se autoexplica. A Sagrada Escritura ela é autoexplicativa, né? Então, se nós olharmos bem e tivermos essa experiência, né, fizermos o esforço para ter essa experiência, nós vamos ver justamente isso. Quanto mais a gente lê a Sagrada Escritura, mais nós vamos entendendo. Por quê? Porque nós vamos adquirindo o vocabulário dessa Escritura, da Palavra de Deus, para que nós possamos entender melhor essa palavra e aprender a corresponder melhor esta palavra também. Depois, futuramente, nós vamos, né, dar alguns indicativos, né, de como nós podemos fazer uma boa leitura das Sagradas Escrituras, né? Uma boa leitura para que a gente possa usar a palavra como instrumento de diálogo com Deus, né? Então nós precisamos crescer nisso. Por isso que o Catecismo ele vai dizer isso, né? Que Deus usou palavras humanas para se comunicar aos seres humanos, né? Assim como o Verbo, se nós olharmos e pegarmos o próprio texto de São João ele traz esse ensinamento, onde ele vai dizer ali, né, no prólogo do Evangelho, ele diz a seguinte coisa, né? No princípio era a palavra, capítulo 1 do Evangelho de São João, versículo 1.
No princípio era a palavra, e a palavra estava junto de Deus, e a palavra era Deus. Por que que Jesus Cristo é a palavra, o verbo, né? E aí nós vemos isso, entendemos isso através do relato do Gênesis. Porque no Gênesis, Deus cria tudo através da palavra. Se nós olharmos bem ali, nós vamos ver que Deus, o que? Ele vai falando e vai criando. Faça-se isso, faça-se aquilo. E assim ele vai falando, né? Então, ali nós temos o mistério da criação, que é um mistério trinitário, onde o Pai cria tudo por meio do Filho, da palavra, no Espírito Santo. Então veja que a criação ela é um mistério trinitário, né? O Pai, por meio da palavra, no Espírito Santo, realiza a criação. Assim também acontece o mistério da redenção, né? Porque o Pai envia Jesus, Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho ao mundo para salvá-lo. Então o Pai teve essa iniciativa, né? Então enviou o Filho para que por meio do Filho, da palavra, no Espírito Santo, nós pudéssemos ser salvos, né? Jesus Cristo pudesse realizar esse mistério de redenção. Então, Jesus Cristo é essa palavra viva, né? Como lá na Sagrada Escritura, né, existe um termo, né, que é dabar, significa palavra criadora. Assim também, né, por isso que o texto grego, quando diz ali palavra, vai trazer o termo logos, que é um termo grego, logos, né, que significa palavra, que se compara ao dabar, né? Então, a tradução, o grego, né, ele traz esse termo, né? E ali nós vemos, né, que Jesus Cristo é esse logos, né? A palavra criadora, né? A palavra redentora. E assim nós vemos, né, no princípio era a palavra e a palavra estava junto de Deus. Olha, parece que aqui já tem uma menção trinitária, né? A palavra estava junto de Deus. Então, assim, a princípio parece que a palavra não é Deus, mas depois São João ele vai dizer, né? E a palavra era Deus, mostrando aquilo que é a consubstancialidade entre a palavra, entre o Filho e o Pai do céu, né? Então nós vemos assim, que o Filho e o Pai é da mesma substância, são consubstancial. Depois vai dizer, ela existia no princípio, junto de Deus. Tudo foi feito por meio dela, e sem ela nada foi feito de tudo que existe. Depois, se nós pegarmos um pouquinho à frente, nós vamos ver no versículo 14, vai dizer assim, e a palavra se fez carne e veio morar entre nós. Então veja aqui, a palavra se fez carne, ou seja, a palavra ela assumiu uma forma humana para se comunicar de forma plena aos seres humanos, né? Então nós vemos justamente esse grande mistério anunciado por São João, já no primeiro capítulo do Sagrado Evangelho, né? Então nós vemos justamente isso. Deus ele vem ao nosso encontro e assume a nossa condição, a nossa forma, para que nós pudéssemos realmente entender melhor ainda esta palavra, através do exemplo do próprio Filho de Deus, né? Então, por isso que Jesus Cristo ele veio a esse mundo, né? Veio ao nosso encontro justamente para isso. Por quê? Porque a palavra que é anunciada por Cristo não é só um ensinamento vocal, mas a palavra anunciada por Cristo é a sua própria vida, o seu próprio testemunho. E é por isso que o Papa Bento dizia, né? Tem um livro dele, né, que é a Introdução ao Cristianismo, e ele vai dizer uma coisa bem interessante, ele vai dizer que o cristianismo não é a religião do livro, nós já falamos isso, né, anteriormente, né? O cristianismo é a religião da palavra, porque nós não seguimos o livro, nós seguimos a palavra, que é Cristo. Por quê? Porque o livro é expressão desta palavra, né? Por isso que nós temos a tradição e também o magistério, porque nós seguimos a Cristo. E o que dá embasamento cada vez melhor à palavra é justamente isso, né? A tradição, porque como São João mesmo diz no final do Evangelho, São João diz que Jesus fez muitas outras coisas e se fosse relatado tudo,
não caberia nos livros do mundo inteiro. Então nós vemos que Jesus Cristo fez muito mais outras coisas. Mas o que foi escrito na palavra, na Sagrada Escritura, é unicamente aquilo que era essencial. Mas muitas coisas nós aprendemos através também da tradição da igreja, né? Por isso que é importante a gente ler a patrística, os padres da igreja, porque através dos padres da igreja nós temos um embasamento melhor sobre o entendimento da palavra, porque os padres da igreja são aqueles que estão mais próximos dos apóstolos, né? Do entendimento daquilo que é a verdadeira fé. Então, quanto mais a gente volta às fontes, né, que essa foi a proposta do Concílio Vaticano II, né, voltar às fontes, e nós precisamos entender bem essa riqueza do concílio, porque às vezes se entende o concílio como rompimento de coisas, e na verdade o concílio ele não veio trazer rompimento de coisas, ele veio nos fazer olhar, né, para a vida cristã, para a igreja, e nos fez olhar para as fontes, para o princípio, para as origens, né, para que nós pudéssemos realmente voltar a esse, podemos dizer, esse primeiro amor, né, para que nós pudéssemos realmente voltar à essência da nossa experiência de fé, né, porque se a gente olhar bem, diante dos tempos, por conta também de várias circunstâncias, nós vemos que vai existir uma certa mudança, né, de entendimento de certas coisas, né, humanas, por exemplo, né? E é claro, o concílio ele vem justamente para refletir sobre essas realidades e nos dar um caminho concreto para resolver esses problemas da nossa realidade. Então nós vemos justamente isso, né? Então o catecismo, quando nos traz esse ensinamento aqui, ele nos chama a atenção justamente sobre esta palavra que se fez homem, que veio ao nosso encontro, que nos dá o seu exemplo e nós precisamos imitar o seu exemplo. Depois, no parágrafo 102, continua dizendo assim: por meio de todas as palavras da Sagrada Escritura, Deus pronuncia uma só palavra, seu verbo único, no qual se expressa por inteiro. E aí aqui nós temos uma citação de Santo Agostinho. Lembrai-vos que é uma mesma a palavra de Deus que está presente em todas as Escrituras, que é o mesmo verbo que ressoa na boca de todos os escritores sagrados. Ele que, sendo no início Deus junto de Deus, não tem necessidade de sílabas, por não estar submetido ao tempo. Então nós vemos, Santo Agostinho ele fala, né, sobre isso que nós já estamos meditando, né? Toda a Sagrada Escritura ela tem um único anúncio, né, que é a boa nova do Evangelho, a vida de Cristo, né, aquele que é o Filho de Deus feito homem. Depois, no parágrafo 103, diz assim: por este motivo a Igreja sempre venerou as divinas Escrituras, como venera também o corpo do Senhor. Ela não cessa de apresentar aos fiéis o pão da vida, tomado da mesa da palavra de Deus e do corpo de Cristo. Então nós vemos aqui algo que é muito interessante, né? Desde a antiguidade, se nós pegarmos, por exemplo, o capítulo, né, 2 dos Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar ali aquilo que são os 4 pilares da vida da primeira comunidade cristã. Atos, capítulo 2, versículo 42, vai dizer assim: eles eram perseverantes em ouvir os ensinamentos dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Isso aqui são os 4 pilares que têm a ver com a vida da primeira comunidade cristã, mas esses 4 pilares eles têm uma expressão bem, a gente pode dizer, né, uma expressão concreta, né, objetiva, que se dá através da liturgia. Se nós olharmos bem a Santa Missa, né, ou qualquer liturgia sacramental, nós vamos encontrar o quê? Uma mesa da palavra, primeiro, e uma mesa que é sacramental. Sempre assim, né? A palavra e o sacramento.
Assim acontece na Santa Missa, onde nós temos a mesa da palavra e depois a mesa eucarística. Então, a Igreja ela nos traz essa realidade mostrando que as duas mesas possuem a mesma dignidade. Depois, quando nós formos falar das celebrações litúrgicas, nós vamos falar sobre isso, né? Nós vamos ver que as duas mesas elas são idênticas, porque nas duas mesas é o próprio Cristo que se dá em alimento a cada um de nós, né? O próprio Cristo que se dá como pão da vida, através da palavra, através da Eucaristia. Mas, como nós vimos nos Atos Apóstolos, através da comunhão fraterna e da oração em comum. Então, essas quatro formas, esses quatro pilares, eles representam esse fundamento da vida da primeira comunidade cristã. E isso se manifesta em plenitude na Santa Missa, na liturgia da Santa Missa, né? Ali, como nós vimos nos Atos Apóstolos 42, 2:42, onde ali diz, né, assíduos em escutar os ensinamentos dos apóstolos, a mesa da palavra, na comunhão fraterna, no ritual litúrgico, na fração do pão, a Eucaristia, porque a Eucaristia era assim chamada lá na Antiguidade, né, para os primeiros cristãos, a fração do pão, né, a Santa Missa, né, a fração do pão. E depois as orações em comuns, porque dentro dessa liturgia, a liturgia em si, ela é uma oração pública, né, e a oração da Igreja. Então nós vemos justamente isso. Então nós vemos aqui que no Catecismo que a Igreja, ela sempre deu igual, né, e sempre prestou igual veneração às Sagradas Escrituras e ao corpo do Senhor, né? Por isso que, às vezes, tem muita gente que fala que a Igreja não queria, né, que os cristãos conhecessem as Sagradas Escrituras, né? E isso é uma ilusão, né? E depois, né, vai dizer, né, quando vão traduzir, né, as Sagradas Escrituras para a língua vernácula, e às vezes as pessoas elas contam umas coisas, dizem algumas coisas que muitas vezes não condiz com a realidade, né? Porque, por exemplo, né, às vezes as pessoas dizem assim, né, quando traduziu a Sagrada Escritura para a língua vernácula, todo mundo teve acesso à Sagrada Escritura. Não, nem todo mundo teve acesso à Sagrada Escritura, porque nem todo mundo sabia ler, sabia escrever, né? Não sabia. Quem teve mais acesso à Sagrada Escritura eram aqueles que lidavam de forma mais cotidiana com as Sagradas Escrituras. Foram esses, mas não foi o povo todo que teve, até porque quando se traduziu as Sagradas Escrituras, nem todo mundo tinha capacidade ou possibilidade de ter a Sagrada Escritura em casa. Não é bem assim como dizem, né? Porque assim, né, as impressões elas não eram baratas, acessíveis, né, às pessoas. Então, assim, isso é uma ilusão que às vezes as pessoas contam. E outra coisa também é o que a gente vê hoje, né? Hoje todo mundo tem a Bíblia em casa, mas 99% das pessoas não leem, né, a Bíblia que tem em casa. Então, você vê que é uma ilusão, assim, e às vezes uma falácia, né? De que a Igreja não queria que o povo tivesse a Sagrada Escritura. Não, a Igreja ela se esforçava para dar o entendimento melhor da Sagrada Escritura, principalmente através da Sagrada Liturgia, onde ali se proclama as Escrituras, né? Então, não é bem assim como o povo, como as pessoas falam, né? Então, nós precisamos conhecer, né, mais a história, para que a gente não caia em certos anacronismos, né? Porque nós, às vezes, tem gente que acha que lá no século XVI as pessoas tinham uma condição real de ter a Sagrada Escritura em casa e não tinha. Não, essa não é a verdade. Então nós precisamos ter esse cuidado, né? Para que a gente não caia, né, nessas afirmações que não são verdadeiras, né? E é só a gente pensar e estudar um pouquinho de história que a gente vai chegar à conclusão disso, né? Depois nós vemos no parágrafo 104, né, aqui que o Catecismo vai dizer: na Sagrada Escritura, a Igreja encontra incessantemente seu alimento e sua força, pois nela não acolhe somente uma palavra humana, mas o que ela
é realmente a palavra de Deus. Com efeito, os livros sagrados, o Pai que está nos céus vem carinhosamente ao encontro de seus filhos e com eles fala. Então veja só, né? Aqui o Catecismo diz que a Sagrada Escritura, na Sagrada Escritura, a Igreja ela encontra o seu alimento e sua força. Isso por quê? Porque a Igreja ela sempre acreditou e sempre confiou que a palavra ela é viva. A palavra é viva, né? A Sagrada Escritura, né, que fala de Cristo, né, a palavra viva, essa palavra ela é viva, ela é poderosa, ela tem uma autoridade, ela toca a nossa vida, o nosso interior e transforma o nosso interior. Basta que a gente tenha o desejo de comungar desta palavra, que é Cristo, né? E através das Escrituras nós conhecemos esse Cristo. Então nós vemos, né, por isso que a Igreja ela sempre encontrou na Sagrada Escritura justamente isso, né, o seu alimento, porque é Jesus Cristo, pão da vida, e também a sua força para continuar evangelizando, anunciando, né, porque essa palavra ela dá verdadeiro sentido à nossa vida. Depois, né, a Igreja ela sempre nos exorta, né, a entender justamente isso, a conceber justamente, né, que essa palavra ela não é palavra humana, mas é palavra de Deus, né? Então, quando nós lemos a palavra, a Sagrada Escritura, é Deus mesmo que está nos falando. É Deus mesmo que está vindo ao nosso encontro para que nós possamos realmente ir, né, adentrando nesse diálogo profundo com Deus. Deus que fala a nossa vida, ao nosso interior. Né? Deus que vai ali, né, reacendendo a chama da nossa fé. Deus que vai nos motivando, né, nos atraindo cada vez mais a Cristo, a palavra viva, para que nós possamos nos unir a Ele e ter essa experiência viva de estar unidos a Ele. Depois, né, como no fim do texto vai dizer, né, com efeitos nos livros sagrados, o Pai que está nos céus vem carinhosamente ao encontro de seus filhos e com eles fala. Então veja, né? Jesus, que é a palavra, veio enviado pelo Pai do céu a esta terra para que pudesse nos falar. Então, quando Jesus Cristo nos fala, é o próprio Pai que nos fala. No Espírito Santo, né? Cristo, no Espírito Santo, fala a nós o que o Pai quer falar. Então, por isso que nós precisamos entender. Por isso que Jesus Cristo também diz, né? Não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, quando nós nos abrimos à meditação da palavra, é isso que acontece na nossa vida. Deus nos fala, mas nós precisamos, como dizia anteriormente, ler a Sagrada Escritura é como aprender uma outra língua. Nós precisamos ir aprendendo o vocabulário divino. E assim nós vamos adentrando nesse grande mistério de diálogo com Deus através da palavra. Terminando, vou ler uma passagem da segunda carta a Timóteo, de São Paulo, que São Paulo ele vai nos trazer uma coisa bem interessante, que isso aí nós vamos meditar também mais à frente, né? E São Paulo ele diz assim, né? Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Ele diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para argumentar, para corrigir, para educar conforme a justiça. Então, olha só, toda a Escritura é inspirada por Deus, ela é útil para ensinar. Por quê? Porque a Escritura é o nosso manual de instruções, né? A Escritura é o manual de instruções do ser humano. Depois, para argumentar, ou seja, para defender a doutrina, a verdade de fé, para corrigir, porque a Sagrada Escritura, como ela anuncia a verdade, ela também denuncia o erro, e para educar conforme a justiça. Ou seja, a Sagrada Escritura, Cristo, a palavra, vem para nos ensinar a viver justamente isso, né? A justiça do reino de Deus, né? Então nós vemos como que a palavra ela tem, né,
esses elementos, essas funções na nossa vida. São Paulo, ele exorta isso, né? E é claro que aqui nós temos o quê? A vocação profética, o munus profético. A palavra de Deus, né, que é Cristo, manifesto nas Sagradas Escrituras, é sim, né? Por isso que a Sagrada Escritura, ela exerce uma vocação profética para cada um de nós, né? Nos exortando, né? Anunciando a verdade, né? Ensinando a verdade, argumentando, defendendo essa verdade, corrigindo do erro através da verdade e educando, reconduzindo do erro ao caminho de verdade, ao caminho da vida, aqueles que se perderam, para que possam viver uma vida segundo a justiça. Então, a palavra de Deus, ela realmente é eficaz e poderosa na nossa vida. E nós precisamos ter essa convicção para permitir com que esta mesma palavra, ela realize essa grande obra de mudança, essa grande obra de transformação na nossa vida, que ela possa exercer a sua própria função, que é essa função profética, de nos exortar, de realmente nos ensinar, de nos iluminar nas argumentações doutrinais, para que ela possa nos corrigir para a nossa conversão e possa nos educar segundo a vida do próprio Cristo, porque a Sagrada Escritura ela nos traz aquilo que é necessário para que nós possamos nos transformar no próprio Filho de Deus e assim possamos verdadeiramente crescer nessa capacidade de correspondência a esta palavra, através da nossa fé, através da nossa prática de fé nesse transbordamento, né, dessa transformação que a palavra de Deus realiza no nosso interior para que possa manifestar essa mudança nas nossas atitudes exteriores.